Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que quando você tem alguma coisa ordenada, quando você coloca cada coisa no lugar, então você consegue algo bom, algo belo. Por exemplo, quando você tem saúde porque as partes do seu corpo, os seus órgãos, os seus membros, eles estão, cada membro, cada parte no seu lugar, cumprindo exatamente a sua função, cada coisa na sua ordem, tudo bonitinho, tudo direitinho. Então, quando você tem ordem, você tem algo bom, você tem uma beleza. E hoje eu quero falar sobretudo a respeito do que faz o que faz a nossa vida ser bela, o que torna a nossa vida bela, como é que nós podemos organizar a nossa vida, colocar ordem na nossa vida para que ela seja uma vida boa, uma vida nobre, uma vida excelente. Se nós analisarmos o que é que modifica, o que é que faz com que uma vida seja boa ou seja má, nós vamos perceber que o principal, a coisa mais importante, são as nossas escolhas. Tá? Muitas pessoas podem pensar que o que faz a vida ser boa, a vida ser nobre é você ter dinheiro, você ganhar dinheiro. Você ter nascido, sei lá, numa família boa, você ter nascido bonito, né? Enfim, não. Nada disso faz a sua vida ser boa, a sua vida ser bela. Acho que a maioria das pessoas vão concordar comigo que não basta você ter dinheiro, né? Quantas pessoas você conhece por aí, a televisão está cheia disso, onde você vê pessoas que têm muito dinheiro, muito sucesso, muita fama, mas com certeza você não gostaria de ser aquela pessoa. Né? Você vê, pô, essa pessoa não tem uma vida legal, não tem uma vida nobre, uma vida digna, uma vida que vale a pena ser imitada, vale a pena ser seguida. Né? Talvez você quisesse ter o dinheiro dela, mas você não queria ter a vida dela. Né? Então, o que faz a vida ser boa, a vida ser realmente nobre, digna, só pode ser as nossas escolhas, as escolhas que você faz. O que você prefere, né? O que você decide cada dia, cada momento. E como é que você faz para saber se você está tomando boas decisões? É muito simples, né? Nós somos animais racionais, então nós temos inteligência. Você só pode tomar uma decisão boa se você utilizar a sua inteligência, ou seja, se você tomar uma decisão racional. O que significa tomar uma decisão racional? Tomar uma decisão racional é você buscar aquilo que realmente é bom e você ordenar todos os seus atos, as suas escolhas para conseguir aquilo que é bom. Por exemplo, você sabe que é bom você beber água. Então, quando você vai lá, você faz, por exemplo, um sistema de encanamento na sua casa, para que você consiga ter água. Né? Por exemplo, aqui na minha casa, nós bebemos água que vem lá de cima, tem uma fonte lá em cima. Então, a gente precisa fazer um sistema de encanamento lá para trazer a água até a minha casa. Então, o que preciso? Eu preciso discernir qual é o fim adequado. Então, para o meu corpo, eu preciso água, preciso beber água. Então, eu preciso discernir o que eu preciso. Tá? É o bem a qual eu almejo. Aqui eu estou falando é a água. Agora, eu vou discernir os meios pelos quais eu vou conseguir alcançar essa água. Então, no caso aqui, um sistema de encanamento que funciona pela força da gravidade. Existem diversos meios, né? Mas esse é um meio adequado, porque eu consigo obter aquilo que eu quero. Se eu quiser, sei lá, pegar água lá por meio de baldes, seria um meio que funcionaria, né? Mas sabe quantas horas leva, quanto tempo de caminhada leva para chegar até lá em cima? Então você vê que não é um meio propriamente adequado. Existem meios mais adequados do que outros, ou seja, meios mais ordenados do que outros. Então é muito simples. Na nossa vida, você tem que discernir, primeiro, o que é que você quer, qual o bem ao qual você almeja, e depois os meios aos quais você tem que você vai utilizar para chegar lá. E para isso você vai utilizar a sua inteligência. Né? Você vai utilizar a sua razão para ordenar ao primeiro, observar a ordem no sentido do fim, a meta. É muito importante, se você mira nas coisas erradas, você já vai tomar decisões erradas de primeira. Né? Já vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas também não basta você ter as metas certas, mas não ter os meios necessários, os meios racionais para você conseguir alcançar o que você deseja. Né? Então, a maioria das pessoas não sabe que existe um certo processo, um certo método para você garantir que você está tomando boas decisões. Né? Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco sobre isso. Isso é um assunto muito extenso. Nós podemos falar sobre isso muito tempo. Com certeza nós vamos desenvolver isso aqui muito melhor ao longo do nosso curso. Inclusive o link está aqui na descrição se você quiser conhecer. E
mas aqui a gente vai falar de forma um pouco mais breve, tá? Mais resumida. Então, a primeira coisa mais importante é você justamente discernir qual é o método. Ó, quase que dá para ver o pôr do sol. O método não, a meta, qual é o objetivo. E como é que você faz isso? É conhecendo as coisas como elas são. Você discernindo, aprendendo a conhecer a verdade, aprendendo a conhecer o que cada coisa é. Porque quando você aprende a conhecer o que cada coisa está conectada entre si. Então, no fundo, existe uma única ordem e tudo que existe, as plantas, os animais, os insetos, eu, você, as coisas que nós utilizamos, os nossos conhecimentos, tudo isso faz parte de uma grande, de uma enorme, de uma gigantesca ordem, uma única ordem, tá? E cada coisa tem o seu lugar dentro dessa ordem. Então você precisa entender o que cada coisa é e você precisa aprender, discernir, conhecer a ordem do todo. Por isso que você só passa a alcançar algum grau de sabedoria mesmo a respeito da vida quando você passa a conhecer a primeira causa de todas, a causa que ordena todos. Você imagina que tem, por exemplo, aqui, sei lá, o sistema solar. Você não sabe o que é o sistema solar se você não sabe que todos os planetas estão girando em torno do Sol. Não vou entrar nas discussões aqui se é assim que funciona ou se é de outra forma, tá? Mas é um sistema que serve para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então, você precisa entender qual é o princípio, o centro ao redor do que tudo se move. E assim você vai entender qual é a ordem de todas as coisas. Então essa é a primeira coisa. Aprender a discernir o que cada coisa é e depois qual o lugar que cada uma dessas coisas ocupa no todo, né? Na ordem total. Quando você compreende isso, você vai entender a hierarquia de cada coisa, né? E é só entendendo a hierarquia de cada coisa que você vai poder tomar boas decisões, porque cada decisão na nossa vida é o seguinte: você está escolhendo uma coisa em detrimento de outra. Não existe essa coisa de você escolher tudo. Se eu escolho estar gravando esse vídeo aqui, eu escolho não estar estudando nesse momento. Eu escolho não estar jogando videogame. Eu escolho não estar fazendo alguma outra coisa. Não estar com a minha família. Alguma coisa eu tenho que deixar de fazer para poder estar fazendo. Alguma coisa não. Várias coisas eu tenho que deixar de fazer para poder fazer unicamente isso. Então, uma escolha é sempre uma preferência por alguma coisa em detrimento de outras. Logo, eu só posso escolher bem se eu entender a hierarquia de cada coisa. Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coisa que vale menos e vou jogar fora todo o resto. Imagina que eu te dou duas notas para você. Uma vale R$ 2, a outra vale 100, né? Eu digo, qual você quer? Você pega a nota de 2 e joga fora de 100. Na nossa vida, tudo é assim. Ou você não tem como ficar com as duas notas, tá entendendo? Você não tem como ficar com 102. Você tem ou fica com 2 ou você fica com 100. Se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que você está escolhendo, você vai automaticamente, muitas vezes na sua vida, porque a maioria das coisas não são tão simples assim, né? Acho que você deve concordar. Então você opta por fazer uma coisa e joga outras muito mais valiosas fora, tá? Por que a vida das pessoas, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, é um fracasso completo? Porque elas simplesmente estão o tempo todo preferindo coisas que não valem porcaria nenhuma ou que valem nada, ou melhor, quase nada, em detrimento de coisas muito mais valiosas que elas podiam estar fazendo exatamente naquele tempo. Por exemplo, quanto tempo de vida as pessoas desperdiçam assistindo reels no Instagram? Concorda comigo que elas estão jogando o tempo de vida delas fora? Então a primeira coisa é você aprender a discernir a hierarquia das coisas. Porque, como eu disse, cada decisão é uma decisão em detrimento de outra. Então você fica com uma coisa e joga outra fora. E essa coisa que você joga fora, você nunca mais vai poder recuperar. Pelo menos não naquele momento, tá? Ou naquela quantidade. Bom, então essa é a primeira coisa. E para você tomar uma decisão, não preciso nem dizer. Para você ter uma vida bela, uma vida boa, você tem que estar sempre fazendo o seguinte, escolhendo o melhor. Acabei de escolher o melhor, agora eu vou escolher o melhor de novo. Depois, o que eu posso fazer aqui é o melhor de novo. Você está sempre escolhendo o melhor. Quando você passa a fazer isso, você adquire o hábito de escolher sempre o melhor. Você já começa a colocar a sua inteligência para raciocinar
dentro do eixo que ela deve raciocinar, que é buscar o bem, buscar a verdade. Então você vai adquirir um hábito que vai melhorar a sua vida, vai te deixar mais inteligente, enfim. Coloque isso em prática, você vai entender o que eu estou falando. Depois disso, nós temos outra coisa, que é a experiência da nossa vida, tá? Você tem que discernir o seguinte: nem toda experiência de todas as pessoas vale a mesma coisa. Por quê? Você imagina que você tem aqui uma pessoa que viveu 50 anos buscando prazeres, dinheiro, qualquer porcaria desse tipo. E aqui você tem outra pessoa que tem 50 anos e ela buscou ser uma pessoa nobre, uma pessoa sábia, buscar fazer sempre decisões, buscar fazer sempre o melhor. Qual dessas pessoas você acha que tem uma experiência de vida na qual você realmente podia chegar e perguntar assim: meu amigo, o que eu deveria fazer agora? Você percebe que tem diferença de experiência e experiência. Então não basta pensar que você vai ter tempo de vida e você vai se tornar uma pessoa mais inteligente. Não. Se você não fizer as coisas certas, se você não se dedicar a fazer as coisas do jeito certo, você vai simplesmente ter uma experiência que tudo bem, é uma experiência de vida, mas que muitas vezes uma pessoa com muito menos tempo de vida do que você, que viveu buscando fazer o certo, fazer essas escolhas certas, já vai ter um conhecimento da vida, um conhecimento de como viver muito melhor, muito superior ao seu, tá? Então, mas o que a experiência é importante? A experiência é importante porque nas nossas escolhas não existe uma ciência da boa escolha, né? O que regula a boa escolha, mais propriamente, é uma virtude chamada prudência, né? Regulada pela razão, na qual você não consegue enquadrar uma ciência, onde você pode dizer assim: olha, eu vou pegar um manual aqui, vou ler esse manual, vou decorar esse manual e vou fazer tudo sempre certo da melhor forma possível. Não, não existe. Por quê? Cada ato nosso no qual nós escolhemos alguma coisa, nós estamos criando algo novo, né? A nossa escolha, a nossa decisão é algo que não existia nunca. E nós estamos sempre numa situação única. Só que essas situações, elas podem ser enquadradas de forma geral dentro de determinadas circunstâncias similares. Então, mesmo que você não consiga ter uma ciência exata do o que exatamente eu deveria fazer nesse momento, você consegue ter uma memória de fatos semelhantes que já aconteceram. Então, se você pergunta assim: olha, se o fulano fizer isso aqui, no que vai dar? Você não tem como dar uma resposta exatamente certa sobre aquilo. Mas se você tem experiência a respeito daquele assunto, você vai saber: olha, não sei certo, mas a minha experiência mostra que de 10 vezes que alguém faz isso, 9 acontece X. Então, o que é mais prudente você escolher, né? Então, aqui vai a outra dica para nós escolhermos sempre de forma racional. Buscarmos a experiência. Primeiro, consultar a nossa experiência. Quando as pessoas acabam escolhendo as coisas ao longo da vida, sem parar para pensar um segundo no que está fazendo. Simplesmente ela acha que o que ela está fazendo é bom, e porque ela pensa que é bom, ela simplesmente vai e faz, e se ferra, tá? Porque aqui vai outra dica para você. Nunca tome decisões movido pelas suas paixões. Quando você gosta muito de alguma coisa, quando você quer muito alguma coisa, quando você deseja muito alguma coisa, aí mesmo você tem motivo para botar o freio de mão, puxar o freio de mão e dizer assim: ó, peraí, eu quero muito isso. Significa que se eu quero muito isso, a minha paixão está envolvida em jogo. Isso significa que a minha razão está obscurecida. Eu não consigo ver as coisas como elas são, porque eu estou torcendo para que isso que eu estou fazendo dê certo. Quando você faz isso, você automaticamente diminui o seu nível racional. Você aumenta o seu nível passional. A sua escolha, a sua decisão, ela está num ponto cego. Você não consegue medir de forma fria as coisas. Você não consegue pegar cada ponto e analisar: olha, o resultado disso vai ser isso, o resultado disso não. Você está vendo isso, você está vendo aquilo, mas tomara que isso dê certo, tomara que... Entende? Mesmo que você não admita isso para si mesmo, lá no fundo o seu coração está batendo nessa sintonia, entendeu? Não adianta, não tem que fazer. Então o que você tem que fazer? Para, espera, dá uns dias aí para pensar. Espera esse ardor dar uma baixada, uma diminuída, entendeu? Consulta outras pessoas que estão de fora, que estão com sangue frio, que não estão vendo, né, que não estão participando das situações, que não vão ganhar nada com isso.
consulta elas, consulta sobretudo pessoas, como eu disse, que têm boa experiência da vida, pessoas que você sabe que viveram bastante tempo buscando fazer o bem, buscando fazer o certo. Consulta essas pessoas, meu amigo, tô querendo fazer isso, o que você acha? Eu quero alcançar tal coisa, você acha que no que vai dar isso aí, entendeu? Então, busquem esse tipo de atitude. E aí, como eu estava falando, quando você tem experiência, você consegue enquadrar ah, as suas ações dentro dessas experiências, né? Então, com base nisso, você consegue agir de forma racional, tá? Fora isso, existem mais 13 dicas aqui, eu vou tentar explicar de forma rápida para esse vídeo não ficar muito longo. Como eu falei, esse é um assunto bem complexo, muito interessante também, mas eu estou tentando resumir. Então, outra coisa que nós precisamos ter ao longo de cada decisão que nós vamos tomar é cautela, tá? Para saber, como eu falei, você está desejando muito uma coisa, mas só que é o seguinte, as coisas nesse mundo, elas não são perfeitas, então, no sentido de que, não são perfeitas no sentido de que sempre vai dar tudo certo. Não, muitas vezes, aquilo que parece muito bom, muito certo, está misturado com algo ruim e vai trazer más consequências. Então você precisa parar e antever essas coisas. Você precisa ver, será que não tem um mal misturado junto com esse bem? Será que não tem uma chance de as coisas darem muito errado? E essa chance de dar errado, será que se der errado não é muito pior do que o bem que eu vou acabar ganhando? Como eu disse, as pessoas se deixam levar muitas vezes por esse desejo de querer as coisas. Você vê, a maioria das pessoas que caem em golpe, pelo menos que eu tenho conhecimento, é assim. A maioria das pessoas que caem em golpe, é sempre uma promessa de ganhar dinheiro. Me faça uma transferência de 10 que eu vou te dar 10 reais que você vai ganhar R$ 1.000 na sua conta. Ah, parabéns, você acabou de ganhar 20 mil reais. Para você receber esse valor, você só precisa depositar R$ 400. Então, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente apagam a razão delas, porque elas desejam muito aquilo. Puxa, tomara que eu ganhe mesmo esses 20 mil reais. Eu sei que é difícil que aconteça, mas eu quero tanto que seja verdade que eu vou apostar, eu vou arriscar. A pessoa vai lá, faz uma coisa completamente absurda. Como assim? Quem é que vai te dar 20 mil e para receber 20 mil, que é R$ 400? Da onde que existe uma coisa dessas? Mas quantas pessoas caem nisso? Quantas pessoas caem nisso? Por quê? Será que elas não conseguem entender que isso não vai acontecer? Não, é claro que elas conseguem entender. Se elas estivessem de fora da situação, elas facilmente perceberiam isso. Só que elas querem muito que seja verdade. E porque elas querem muito que seja verdade, a razão delas simplesmente apaga. Os golpistas sabem disso, então eles se utilizam disso e ganham dinheiro com isso. Bom, então, o que essas pessoas não fazem? É justamente ligar o senso de cautela. Peraí, e se eu perco esses R$ 400? Eu já tô ferrado, né? Já tô ferrado, já tô devendo para todo mundo já. Se eu perco R$ 400, eu tô mais ferrado ainda, né? Qual a chance de eu ganhar esses 20 mil reais? Para pensar um pouco, você vai pensar, bom, quase nenhuma, né? Qual a chance de eu perder esses R$ 400 junto aqui? É muito maior do que a de eu ganhar, então é quase certo que isso aqui é furada, né? Então a pessoa já teria uma decisão mais racional se ela parasse para pensar nesse princípio de cautela. Muitas coisas que são boas ou que parecem boas, na verdade, são ruins. Outra coisa que nós temos que ter é sempre a questão de circunstância, tá? Mesmo para tudo isso que eu falei, muitas coisas vão ser ao contrário. Por quê? Porque uma coisa é quando você está tomando uma decisão diante de uma circunstância. Outra é quando você está tomando uma decisão diante de outra circunstância. Então, por exemplo, se pega um fogo na minha casa e o meu cachorro está lá dentro, se eu me atirasse dentro do fogo para salvar o meu cachorro, eu seria um doido maluco, varrido, entendeu? Vou colocar minha vida em risco para salvar um cachorro. Eu sou um pai de família, eu tenho nós somos em 6 bocas para alimentar dentro de casa e todo o sustento da casa depende de mim. Então, eu vou colocar a vida da minha família toda em risco para salvar um cachorro. Eu seria maluco, né? Mas é claro que o mesmo não vale se você tem dentro da casa, por exemplo, um filho meu. Muda completamente a coisa de figura. É um dever paternal dar a própria vida para salvar a vida dos filhos. Então, você, é claro, você vai arriscar a sua vida para salvar o seu filho. Enfim, é simples entender que na vida existem circunstâncias.
certas coisas que são certas e boas numa determinada circunstância não são certas e boas em outras circunstâncias. Então você precisa aprender a ter tato. Quantas vezes eu vejo as pessoas aprendendo certas coisas e saindo por aí utilizando esse conhecimento como se fossem maquininhas, querendo julgar, apontar o dedo pro outro, sem entender que, meu amigo, você não está na pele dele, você não sabe o que se passa na circunstância dele, você não sabe o que ele tem de conhecimento da vida, você não sabe o que está se passando no coração dele, você não sabe a pressão e o sofrimento que ele tem no lombo dele para ele estar tomando as decisões que ele tem. Então as pessoas saem por aí julgando as coisas sem entender as circunstâncias das coisas, né? Ou elas tomam decisões na sua vida sem atender, sem se atentar às circunstâncias. Se elas parassem para olhar como o que está acontecendo ao redor, o que está acontecendo naquele momento de circunstância, vem justamente de circunspecto, né? Olhar ao redor, elas perceberiam logo que, olha, eu sei que isso é bom, mas nessa circunstância não. Por exemplo, corrigir, fazer uma correção fraternal é algo bom, né? Mas eu sei que se eu fizer uma correção para esse camarada, ele não vai gostar, porque eu já vi outra pessoa vindo ali fazer uma correção para ele e ele quase saiu no tapa com a pessoa. Será que nessa circunstância é uma boa ação minha eu ir lá e corrigir o camarada ou é melhor eu ficar quieto, né? Muitas pessoas não conseguem entender essas coisas. Ah, você é um covarde porque você não foi lá e corrigiu ele. Você não fez a correção fraternal. Meu amigo, mas tudo é questão de circunstância, tudo tem circunstância. Vocês, se quiserem agir de forma prudente nessa vida, precisam entender, a conhecer e distinguir essas circunstâncias, tá? E outra coisa, outro passo que nós devemos fazer sempre para tomar uma decisão racional é agir de forma previdente. Prever o que vai acontecer e se preparar para aquilo que vai acontecer. Então, se eu quero construir uma casa, eu preciso saber que eu preciso economizar dinheiro, que eu preciso comprar os materiais, que eu preciso estudar diversos assuntos para entender do que eu estou falando, do que eu estou fazendo, do que eu estou negociando, do que eu estou escolhendo. Tem mil coisas que eu preciso prever. Eu não preciso, né, muitas pessoas elas simplesmente tomam as decisões assim, eu quero fazer tal coisa. Tá. Como se fosse simples assim. Eu quero fazer tal coisa, não preciso fazer mais nada. Não precisa juntar dinheiro, não precisa ter conhecimento nenhum, não precisa se aconselhar com as pessoas certas, não precisa fazer nada. Então não tem previdência, né? É aquela história. Você sai de casa, você está saindo de casa. Você olha assim para como hoje, né? Tá nublado. Aqui eu já tenho experiência, eu sei que quando tá assim, você deve levar um guarda-chuva, porque tem uma boa chance de chover nessa época do ano, né? Porque o tempo vira muito rápido. E se já está nublado, a chance é muito maior de que vai chover. Então, você já deve prever, poxa, e se eu estiver no caminho lá no meio do, né, e eu não tiver guarda-chuva, como é que eu faço? Como é que eu vou ficar? Então, bom, já vou levar o guarda-chuva. Aí você mede e, né? Pô, mas é chato levar um guarda-chuva. Quem é que gosta de ficar levando guarda-chuva? Ninguém gosta de levar um guarda-chuva. Mas eu acho que é muito pior você levar uma chuva no lombo, ficar doente, ficar uns 3, 4 dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer nada direito, porque você não teve a coragem de carregar um guarda-chuva na mão, né? Então, questão simples da nossa vida. Tudo isso que eu estou falando é muito simples, mas a maioria das pessoas não coloca em prática. Não coloca em prática porque não foi ensinado, né? Não teve, não aprendeu, basicamente, não aprendeu isso, tá? Então, isso é outra questão. Previdência, cautela, circunspecção, experiência e conhecimento das hierarquias. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. Aliás, não muitas outras coisas, isso que é verdade. Mas é possível aprofundar isso de uma forma muito maior, é claro. Bom, mas, como eu disse, não quero que o vídeo seja longo, já está longo. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.